Oi, gente, tudo bem? Nós vamos começar, então, mais uma série. Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou a pastora Elisa e vou estar aqui falando sobre uma nova série que a gente vai estar intitulando ela como Fazei Discípulos, né? Essa série ela é um estudo onde nós vamos estar falando sobre o verdadeiro discípulo ou discípulos de Cristo, né? E a gente vai estar dividindo essa série em 3 partes, tá? Sendo que a primeira parte, que é hoje, nós vamos estar dando uma introdução sobre o que é o discipulado, o que é ser um discípulo, e também sobre esse chamado, né? Como ocorre esse chamado para se ser um discípulo. Depois, na segunda parte, nós vamos estar falando sobre critérios para ser um discípulo. E na terceira parte, nós vamos estar falando sobre formar discípulos, né? Como que esses discípulos são formados. Então, nós vamos estar começando hoje falando sobre o que é ser um discípulo, né? O que significa essa palavra discípulo. Então, um discípulo, ele é um aluno, ele é um aprendiz ou aquele que segue a doutrina de seu mestre. Isso é uma palavra no geral mesmo, né? Quando se fala de um discípulo, ele é um aluno de alguém que ensina algo a ele, né? Nós, propriamente, vamos estar falando dos discípulos de Jesus, né? Alunos que aprendem com o Mestre Jesus, ok? Então, a gente vai começar, então, esse estudo usando o livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, que fala o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E o versículo 20, ele fala assim: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, aqui a gente percebe, aqui é Jesus falando aos seus discípulos, dizendo, vão, né, e ensinem, né, vão e façam discípulos em todas as nações. O Senhor nos mandou fazer discípulos dele, né? Um verdadeiro discípulo, como o próprio Jesus fala aqui, ele é alguém que crê naquilo, em Jesus, primeiramente, né? Ele, para ser discípulo de Jesus, ele precisa primeiramente crer em Jesus e obedecer a tudo o que o Senhor Jesus ordenou. Aqui a gente vê no versículo 20, como a gente leu, né? Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Então, o discípulo é aquele que aprende e obedece, né? E faz aquilo que o mestre ensina. A gente também ouve, né, quando a gente fala a palavra discípulos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os 12 discípulos. Sim, né? Eles são aqueles dos mais conhecidos, né? Sempre quando se fala em discípulos, se reporta a mensagem dos 12 discípulos de Jesus. Então, a gente vai lá no texto desse chamamento, quando Jesus fez o chamado, né, desses homens para serem seus discípulos. Então, a gente vai lá no livro de Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 13. Tá? Então, vamos lá. Lucas 16, ou melhor, 6, a partir do capítulo 13, e a gente vai até o versículo 16. Então, 6, versículo 13. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, José, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que veio a ser o traidor. Então, aqui, na palavra, né, quando o Senhor Jesus ele escolheu os seus 12 discípulos, aqueles que seriam quem? Seriam aqueles
queriam acompanhar ele pelo caminho e que iam aprender com ele, né? Foi isso que os 12 discípulos fizeram naquele tempo que eles tiveram com Jesus, que foi em média de 3 anos, porque a palavra diz que Jesus ele começou o seu ministério com 30 anos e com 33 anos ele morreu, né? Depois ressuscitou. Então, foi um período de 3 anos que esses homens caminharam com Jesus e que aprenderam tudo o que podiam aprender para que depois eles prosseguissem ensinando aquilo que eles aprenderam. E aí a gente vê também que Jesus, quando ele morre e ele ressuscita, é quando ele fala aquele primeiro texto que a gente leu de Mateus 28, 19, quando ele diz, né? Ide e fazei discípulos. É quando ele já está pronto para subir aos céus. Então, ele deixa isso como um mandamento para os seus discípulos. Agora é a vez de vocês irem e continuar aquilo que eu comecei através de vocês, fazendo discípulos. Vão e façam discípulos, ensinando tudo aquilo que eu ensinei a vocês. Quer dizer, eu aprendo e depois eu passo aquilo que eu aprendi. E os seus discípulos, eles continuaram, né? Tanto que nós hoje somos frutos daquilo que eles começaram lá, né? A partir do que eles começaram lá, nós somos resposta desse chamado que eles receberam de Jesus lá. E aí a gente também vai... tem algo que seria interessante a gente ver e que a gente vai ler lá em Atos, no capítulo 11, no versículo 26. Aqui, Jesus já havia subido aos céus e os discípulos eles já estavam fazendo a obra, né? Já estavam fazendo discípulos. Então, a gente vai ler 11, 26, Atos 11, 26. Que diz assim: E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante 1 ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Até então, até ali, os discípulos, aqueles que os discípulos iam levando a conhecer a mensagem do reino, eles eram chamados como os discípulos do caminho. E aí, em Antioquia, quando eles estavam lá ministrando a palavra, ministrando sobre Jesus, pela primeira vez a palavra diz ali que eles passaram a ser chamados de cristãos. Por que cristão? O que significa a palavra cristão? Significa como Cristo. Por quê? Eles eram discípulos de Jesus Cristo. O que o discípulo ele tem que ser? Ele tem que ser como o seu mestre. Esse é o objetivo do mestre. É fazer do seu discípulo igual a ele. Então, eles passaram a ser chamados de cristãos por isso. Porque eles foram comparados a serem como mestre. E isso é interessante a gente falar, por quê? Porque esse é o propósito de Jesus, é que um dia, cada um de nós cheguemos à estatura do que Jesus foi, que a gente um dia seja igual ao nosso Mestre Jesus. Porém, hoje, a palavra cristão é uma palavra que ela está muito... ela já não tem o sentido do que ela tinha lá no início, né? Cristão hoje, muitas pessoas são cristãs. O que é cristã? É crer em Cristo, né? A pessoa hoje, quando a gente fala de cristão, está associado àquele que crê em Cristo, aquele que crê em Jesus. E nós sabemos que tem muitas pessoas, né, que creem que são cristãs, né? A gente sabe que o último censo era 80 milhões de brasileiros se declararam cristãos. Só que se a gente for ver a vida dessas pessoas, muitas
realmente creem em Cristo, creem que Jesus era o Filho de Deus, creem na obra de Jesus, porém poucos são verdadeiramente discípulos, verdadeiramente pagam o preço, né, para serem discípulos, para serem iguais a Jesus. Poucos pagam esse preço e estão dispostos a serem como Jesus. Então, aqui a gente vê que há uma diferença muito grande entre ser cristão e entre ser discípulo. Hoje, essas duas palavras, elas já não têm o mesmo sentido como era lá no início, quando os discípulos passaram a ser chamados cristãos. Hoje, essas palavras, elas têm significados diferentes. Então, nós vamos agora falar um pouco sobre esse chamado. Por que nem todo cristão é um discípulo, né? O chamado para o discípulo, ele é chamado a passar por uma porta. Eu queria que primeiro a gente estivesse lendo o texto de Mateus, no capítulo 11, o versículo 28 a 30. Mateus, capítulo 11, versículo do 28 até o 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, aqui Jesus está chamando, né? Venham a mim. Né? Ele chama isso. Venham, né? E tomem o meu jugo, quer dizer, tomem a minha vida, né? Façam, vivam a vida que eu tenho. Vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, que estão oprimidos, venham a mim. E eu vou ensinar vocês, né? Sigam a mim. Isso é o que Jesus nos chamou a fazer. Aí depois a gente voltando um pouquinho ali, no capítulo 7 de Mateus, o versículo 13 e 14, ele fala o seguinte, olha só. Aí é que começa essa diferença entre ser cristão e entre ser discípulo. Ele vai estar dizendo ali, olha só. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Aqui é que está a grande chave, né? Quando o Senhor ele nos chama e que ele diz, venham a mim, né? E carregai o meu jugo que é leve, ele está querendo dizer que ele vai estar com a gente, que ele vai estar nos ajudando, que ele vai estar nos auxiliando nessa caminhada. Ele vai ser o nosso mestre. Porém, Jesus nunca falou na palavra dele que esse caminho é um caminho fácil, né? Tanto que ele compara esse caminho, essa vida com ele, como um caminho estreito, né? Tanto que ele diz aqui, estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Então, poucos se dispõem, né? Poucos realmente se dispõem a ser esse discípulo que paga o preço, né? Que está disposto a pagar o preço de seguir a Jesus. Ele não engana, ele não nos vende algo que não é verdadeiro, né? Ele não nos vende algo fantasioso. Não, ele diz, estreito é o caminho. E um caminho estreito, quem já fez trilhas, quem já passou, sabe, né, que não é fácil. Precisa, às vezes, de um jogo de cintura, né? Precisa ter cuidados, precisa de muita entrega, né? E muitos querem
chegar a Jesus, mas querem passar pela porta larga, né? Onde não há dificuldades, acha que tudo vai ser fácil. E não é isso que o Senhor Jesus nos deixou e que nos ensinou, né? Ele falou, o caminho é estreito. E para dar ainda assim um entendimento maior sobre isso, eu vou estar usando aqui um pouquinho, né? Nesse estudo a gente vai usar um pouco, falar um pouco desse livro, né, do Rick Joyner, que é O Fogo na Montanha, o Caminho. Esse livro, ele é um livro que ele fala muito sobre isso, da importância de hoje, né, como igreja, nós nos tornarmos discípulos de Jesus, né? Ele fala muito disso, que muitos são cristãos, mas poucos são verdadeiramente discípulos. E ele fala que somente os verdadeiros discípulos conseguirão passar por essa porta. Por isso, a importância desse estudo, né? Por isso, a importância de nós estarmos falando sobre esse assunto. Eu espero que a gente, a partir desse estudo, a partir dessa série, a gente possa despertar no coração de cada um que vai estar ouvindo, que vai estar seguindo, né, essa série, que possa desejar ser um discípulo de Jesus, né, e pagar esse preço, né, de entrar pela porta estreita e de se dispor, né, a aprender com o Mestre. Aprender tudo o que ele ensinou, e não só aprender, mas obedecer o que ele ensinou. Porque não adianta eu aprender apenas, eu preciso, daquilo que eu aprendi, viver essas verdades. Porque eu posso conhecer, mas não adianta eu conhecer se eu não fizer desse conhecimento uma prática na minha vida. O Senhor nos chamou não só a conhecer a sua palavra, mas a vivê-la, né? A seguir os seus ensinamentos, seguir os seus propósitos, né? Então, a gente vai hoje, eu vou estar usando um pouquinho esse livro, eu vou estar lendo aqui uma parte dele, que ele fala um pouco sobre essa porta, né? Ele até usa isso como distrações. E aí eu vou ler para vocês. Deixa eu pegar aqui. Ele fala assim, ó. Existe mais de um caminho. Alguém pergunta, existe mais de um caminho? Ele diz sim. E todos, exceto um, levam a um lugar a qual você não quer ir. Há ilusões, enganos, distrações e armadilhas ao longo dos caminhos, os quais sempre procurarão desviá-lo do seu propósito. Serão necessários dos maiores discernimentos, sabedoria e coragem já vistos em alguém, para que se permaneça no caminho certo. E aí ele pergunta, então como conseguirei? Você vai precisar de ajuda, você vai precisar do ajudador, você terá que depender dele e ser humilde o suficiente para se manter na dependência dele. Essa é a chave principal de um discípulo, a humildade. O discípulo ele precisa ser humilde, ele precisa ter um coração humilde para receber o ensino e não confrontar, né? Saber que esse ensino é de Jesus e se é o mestre que ensinou, eu não tenho que ir contra ele, eu não tenho que questioná-lo. Eu tenho apenas que obedecê-lo. Se o mestre me ensinou, eu só tenho que obedecer. E para isso eu vou precisar ter um coração humilde e vou precisar também de submissão. Eu vou precisar aprender a ser submisso ao que o Senhor me ensina e fazer aquilo que o mestre me ensina a fazer. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso está lá em Mateus 22:4. Esse é um texto que a gente usa muito. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E muitas pessoas não entendem. Como assim?
Como que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Por quê? Porque Deus, né, Jesus, ele chama todos. Na verdade, o desejo de Jesus é que todos sejam seus discípulos. O desejo de Jesus é que todos sigam ele, que todos aprendam com ele. Então, ele chama verdadeiramente a todos. Muitos são chamados. Por que poucos são escolhidos? Porque poucos correspondem a esse chamado. Poucos correspondem e são aprovados. Por quê? Porque se distraem no caminho, como a gente leu ali. Se distraem pelo caminho por não querer se submeter àquilo que o Senhor ensina, né? Lendo aqui novamente, voltando aqui o livro, ele fala algo também importante para nós. Ele diz assim: não existem muitos discípulos verdadeiros, porque não existem muitos pastores verdadeiros. Vocês se destacaram ao terem feito novos convertidos, mas vocês não os estão transformando em discípulos dele. A grande missão é fazer discípulos. Então, o que a gente tem visto hoje nas igrejas? A gente tem visto muitos cristãos convertidos. O que é isso? Que cristãos convertidos? Quem já viu a série sobre os fundamentos, e se você não viu, eu instruo você a ver, ele fala sobre isso, né? Sobre o que é conversão. Conversão é eu mudar, né, o caminho que eu estou seguindo. Eu estou indo em uma direção e eu volto para outra direção, né? Eu tinha uma vida e volto a ter uma outra vida. Eu não tinha uma vida com Cristo e passei a ter uma vida com Cristo. Porém, essa vida que eu tenho com Cristo, essa nova vida de conversão, ela pode ser só uma vida onde eu creio em Cristo, onde eu creio na palavra dele, porém eu não vivo a palavra dele. E por eu não viver a palavra dele, eu não sou um discípulo dele. E aí o que o Rick Joyner está falando aqui no livro? Ele está falando que nas igrejas, e muitas, o que hoje tem sido o maior erro nas igrejas, onde os pastores, muitos dos pastores, eles não foram discípulos. E por eles não terem se submetido à palavra, por eles não terem submetido a alguém, por não terem humildade para aprender, humildade para se submeter, a honrarem aqueles que estavam acima, aqueles que ensinavam, por eles não terem se tornado discípulos de Jesus, as suas ovelhas também não têm se tornado discípulos. Eu vou ler novamente o que ele fala aqui. Não existem muitos discípulos verdadeiros, porque não existem muitos pastores verdadeiros. Porque muitos têm sido levantados como pastores, porém não foram discípulos. E vocês se destacaram ao terem feito novos convertidos. Então, muitos têm falado da palavra. Muitos pastores, muitos evangelistas, muitos mestres têm falado da palavra, porém não têm formado discípulos, não têm ensinado a ser discípulo de Jesus. E aí o que ele fala aqui? E a nossa grande missão é fazer discípulo. Essa é a grande missão da igreja. O que Jesus falou lá para os discípulos no início, para os 12, foi isso. Olha, agora eu estou indo. Agora é com vocês. Agora vocês vão seguir e vão formar novos discípulos. Vocês vão... Tudo aquilo que eu ensinei para vocês agora vão em todas as nações, vocês vão por todas as nações levarem e formar novos discípulos. Porque essa é a grande missão da igreja. É formar homens iguais a Jesus, semelhantes a Jesus. Cristãos, né? Como a gente viu ali, que é ser como Cristo. Essa é a grande missão da igreja. Então, o que eu queria deixar de ênfase nessa primeira parte do nosso estudo? Que todos são chamados para serem discípulos. Todos são chamados. Agora,
se você vai ser escolhido ou não, depende somente de você. O Senhor tem te chamado a ser um discípulo dele. Agora, se você vai ser ou não, é uma escolha sua. Se você vai querer se submeter ou não, é uma escolha sua. Você precisa decidir por isso. E não é fácil, né? É como a gente viu ali, o caminho é estreito. Porém, é um caminho que nos leva à vida eterna, né? Outra coisa, Jesus, ele continua chamando. Jesus, ele continua esse chamado dele. Todos os dias, ele tem nos chamado a ser discípulos dele. Por quê? Porque ser discípulo é algo diário. Como a gente leu ali no livro do Caminho, ele fala ali, há distrações por esse caminho. Então, na verdade, esse ser discípulo é diário, é todos os dias eu vou estar aprendendo algo novo. Todos os dias eu vou estar me tornando mais parecido com Jesus. É uma escolha diária. Todos os dias eu preciso querer ser igual a Jesus. Todos os dias a minha disposição de seguir o Mestre só depende de mim. E aí, você pode estar me perguntando, tá, mas como que eu me torno um discípulo de Jesus? É o que nós vamos ver na próxima parte, né? Os critérios para ser um discípulo. O que me faz ser um discípulo? O que vai me tornar ser um discípulo de Jesus? Quem vai me ensinar a ser um discípulo de Jesus se Jesus não está mais aqui? Aqueles que são discípulos, porque um discípulo ensina outro discípulo. Todos nós somos discípulos de Jesus. E isso eu quero também deixar aqui bem firmado, né, nesse estudo. Ninguém é discípulo de homem algum. Todos somos discípulos de Jesus. Nós aprendemos com um discípulo de Jesus a sermos discípulos. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém tem posse da vida de ninguém. Todos somos discípulos de Jesus. Esse discipulado, esse ensino de ser um discípulo, vai nos ensinar a sermos como Jesus, não sermos iguais a pessoa alguma. Não, nós não vamos se tornar iguais a homem nenhum. Eu não vou me tornar igual à pessoa que vai me ensinar a ser um discípulo. Pelo contrário, eu vou aprender a ser igual a ela, porque ela é também um discípulo de Jesus. Amém? Então, assim, essa primeira parte seria isso, né? Nós vamos terminar essa primeira parte aqui. E a nossa próxima, então, nós vamos estar falando sobre esses critérios de ser um discípulo de Jesus. Eu espero vocês, então, na próxima aula e é para a gente continuar. Ok? Tchau, tchau.